Ninguém neste hotel fala chinês. O CEO Marcus Whitfield gritou em desespero, enquanto o bilionário mais poderoso da Ásia caminhava em direção à saída. 50 milhões de dólares estavam prestes a escapar pelos dedos, mas ele não sabia que a solução estava bem ali, passando pano no chão há 5 anos. E quando a faxineira Rosa finalmente abriu a boca, ninguém acreditou no que ouviu. Marcus Whitfield ajustou a gravata pela 10ª vez em 5 minutos. 30 anos comandando o Grand Palace Hotel, e nunca tinha sentido tanto medo de um único hóspede. Li Weijang não era um bilionário qualquer. Era o bilionário. Dono de uma fortuna de 47 bilhões de dólares, que fazia outros magnatas parecerem vendedores de rua. Aos 58 anos, era conhecido por 3 coisas: genialidade nos negócios, impaciência com incompetência e lealdade absoluta a quem ganhava seu respeito. E estava ali, na porta do Grand Palace, acompanhado de uma comitiva de 12 pessoas, todos trajando ternos, pretos caríssimos falando apenas mandarim. Senhor Whitfield, sussurrou Amanda, a recepcionista, com o rosto pálido e as mãos tremendo. Ele está perguntando sobre a suíte presidencial, exigindo detalhes sobre segurança, capacidade de internet e... Não conseguimos entender metade do que ele quer saber. Marcos sentiu o suor escorrer pela testa, manchando a camisa italiana de $2.000. Havia contratado o melhor intérprete de São Paulo, mas o homem cancelou na última hora por problemas familiares. Era uma coincidência cruel, do destino que poderia destruir sua carreira. Li Weijang tinha escolhido o Grand Palace para sediar a maior conferência de investimentos da América Latina. 1.000 empresários de 15 países viriam para a cidade. O contrato não valia apenas 50 milhões de dólares. Era a porta de entrada para o mercado asiático que Marcos sonhava há 2 décadas. Como está a qualidade do serviço neste estabelecimento? Li Weijang perguntou em mandarim, suas palavras soando como música erudita para quem entendia, mas como ruído incompreensível para todos ali. Amanda engoliu seco, suas mãos suavam tanto que mal conseguia segurar a caneta. Marcos forçou um sorriso amarelo e fez gestos elaborados com as mãos, tentando parecer receptivo e competente. A situação estava se tornando constrangedora rapidamente. Do outro lado do saguão de mármore dourado, Rosa Silva passava o pano nas mesas de centro, observando toda a confusão com uma mistura de pena e frustração. Aos 35 anos, mãe solteira de uma menina de 8 anos, ela havia aprendido a se tornar invisível nos ambientes de trabalho. 5 anos limpando os corredores do Grand Palace tinham-lhe ensinado uma lição amarga. Funcionários como ela simplesmente não existiam para pessoas como Marcus Whitfield. Ela era apenas parte da mobília, algo que se move pelos cantos sem incomodar os verdadeiros habitantes daquele mundo. Mas Rosa entendia cada palavra, cada nuance, cada inflexão que saía da boca de Li Weijang. Entendia perfeitamente. O bilionário estava perguntando sobre a qualidade do serviço, questionando se o hotel tinha experiência com protocolos internacionais. Queria saber se a equipe estava preparada para receber dignitários, se entendiam a importância cultural de detalhes aparentemente pequenos, mas fundamentais na cultura asiática. Li Weijang estava testando a competência da equipe antes de assinar qualquer papel, e eles estavam falhando miseravelmente. Por favor, Marcos implorou para Amanda, sua voz carregada de desespero. Chame todo mundo. Os gerentes, os garçons, os seguranças, os motoristas. Alguém deve falar chinês nesta cidade. Amanda saiu correndo pelos corredores como se sua vida dependesse disso. Rosa continuou limpando, fingindo não ver nem ouvir. Conhecia bem demais aquele desespero. Já tinha tentado se aproximar outras vezes quando havia problemas de comunicação com hóspedes estrangeiros, turistas japoneses perdidos, empresários coreanos com dúvidas sobre a cidade, diplomatas confusos com os procedimentos.
Sempre era enxotada como um animal indesejado. Preciso ver os apartamentos antes de tomar qualquer decisão. Li Wei. Zhang disse em mandarim, sua paciência claramente se esgotando, o tom ficando mais formal e distante. Os seguranças dele trocaram olhares preocupados. Um deles, um homem alto de óculos escuros, sussurrou algo no ouvido do bilionário, que balançou a cabeça negativamente. Marcos estava em pânico total. Podia sentir os 50 milhões de dólares, junto com seus sonhos de expansão internacional, escorregando pelos dedos como areia fina no vento. A reputação de 3 décadas estava prestes a desmoronar por causa de uma barreira idiomática ridícula. Do fundo do saguão, observando a cena através do reflexo no mármore que limpava, Rosa sentia o estômago embrulhar, não pela situação em si, mas pela injustiça gritante do momento. Ela tinha a solução na ponta da língua, literalmente. Alguém. Aqui fala chinês! Marcos gritou no saguão, sua voz ecoando pelos mármores dourados como um grito de guerra desesperado. Em questão de segundos, 15 funcionários apareceram correndo de todas as direções. Garçons largaram bandejas, camareiras desceram escadas em disparada, até mesmo o chefe saiu da cozinha com um avental sujo de molho. Todos se entreolharam em silêncio constrangedor. Li Weizhang olhou para o relógio Patek Philippe no punho, um presente que havia dado a si mesmo quando fez seu primeiro bilhão. Sua expressão estava ficando mais sombria a cada segundo que passava. Sr. Whitfield, Amanda voltou ofegante, quase tropeçando nos saltos altos. Tentei ligar para 3 agências de tradução, mas é sábado à tarde. Tentei o Google Tradutor, mas não está funcionando direito. Marcos pegou o celular dela com mãos trêmulas e começou a digitar freneticamente. Bem-vindo ao nosso hotel luxuoso, ele leu em voz alta a tradução robótica que saiu do aplicativo, pronunciando cada sílaba como se estivesse falando com uma criança. Li Weizhang franziu a testa profundamente. Mesmo sem entender completamente, percebia que a tradução soava estranha, infantil e desrespeitosa. Era como se estivessem zombando dele. Os seguranças do bilionário se aproximaram dele em formação defensiva, claramente sugerindo que partissem imediatamente. Seus rostos estavam sérios, as mãos prontas para escoltar seu chefe para longe daquela situação humilhante. Não, esperem mais um pouco. Li Weizhang respondeu em mandarim, mas sua paciência estava pendurada por um fio. Vamos dar mais uma chance. Para eles. Rosa, que limpava uma mesa de centro próxima, sabia exatamente o que ele havia dito. O homem ainda estava sendo generoso, dando uma última oportunidade para o hotel. Mas ela podia perceber pela linguagem corporal dele que não seria por muito tempo. Talvez ele entenda inglês? Sugeriu o gerente de eventos, chegando apressado e ajeitando a gravata torta. Muitos empresários asiáticos falam inglês. Hello, welcome to our beautiful hotel. Marcos gritou em inglês como se fosse surdo, fazendo gestos teatrais e exagerados com as mãos, apontando para as colunas de mármore e os lustres de cristal. Li Weizhang o olhou como se estivesse vendo um palhaço patético se apresentando em um circo de 5ª categoria. A situação estava se tornando grotesca e viral. Outros hóspedes do hotel começaram a se reunir nas sacadas do 2º andar e ao redor do saguão, assistindo ao espetáculo vexatório como se fosse um show gratuito. Um grupo de empresários alemães sussurrava entre si em sua mesa do café, claramente divertidos com a incompetência monumental da administração. Alguns tiravam fotos discretas com os celulares. Senhor, por favor, tente entender. Marcos continuou gesticulando como um boneco inflável daqueles postos de gasolina. Suíte, presidencial, muito boa, 5 estrelas, luxo máximo. Cada palavra saía acompanhada de um gesto ainda mais ridículo que o anterior. Rosa fechou os olhos, sentindo vergonha alheia queimar em seu peito. Aquele homem estava humilhando não apenas a si mesmo, mas
Todo o hotel, todos os funcionários, toda a cidade. Li Weijang disse algo em mandarim para seus seguranças, seu tom mudando completamente para algo frio e final. Rosa entendeu cada palavra. Preparem o carro imediatamente, vamos embora em 5 minutos se essa palhaçada não acabar. Não posso associar minha empresa a essa incompetência. Era agora ou nunca. Mas quando Rosa deu um passo discreto à frente, o segurança do hotel, um homem de 40 anos chamado Roberto que sempre a tratava como lixo, a interceptou imediatamente. Volta para seu lugar agora. Ele sussurrou de forma ríspida, agarrando o braço dela com força desnecessária. Isso aqui não é problema de faxineira. Você não tem nada a ver com hóspedes importantes. Mas eu posso ajudar, Rosa tentou explicar baixinho. Quieta! Roberto rosnou. Vai limpar o banheiro do 3º andar. Agora! Rosa voltou para perto da mesa, o coração acelerado e os olhos marejados de frustração. Sabia que podia resolver. Tudo em 2 minutos de conversa civilizada, mas também sabia que ninguém ali jamais a ouviria. Para eles, ela era invisível. Sempre foi. Marcos estava suando frio, grandes manchas escuras aparecendo sob os braços do terno caríssimo. Podia sentir o império que construiu em 3 décadas, desmoronando diante de seus olhos por causa de uma barreira idiomática que parecia intransponível. O pior de tudo era a sensação de impotência total. Em 5 minutos, nós vamos embora desta palhaçada. Li Weijang disse firmemente em mandarim para sua comitiva, suas palavras carregadas de uma frieza que cortava o ar como gelo. Marcos não entendia as palavras, mas o tom era inequívoco. O bilionário estava perdendo a paciência completamente. E quando Li Weijang perdia a paciência, impérios inteiros tremiam. Por favor, Sr. Zhang, Marcos implorou, pronunciando o nome completamente errado como Sangue, fazendo o bilionário franzir ainda mais a testa. Nós podemos resolver isso, eu garanto. Mas Li Weijang já estava se virando em direção à saída, seus passos ecoando pelo mármore como sentença de morte para os sonhos de Marcos. Seus seguranças começaram a formar um corredor humano para sua saída, movendo-se com a precisão militar de quem fez isso milhares de vezes. Não! Marcos gritou como um animal ferido, correndo atrás dele com os braços estendidos. Por favor, espere, eu imploro! O que aconteceu em seguida foi algo que ninguém no Grand Palace jamais esqueceria. O CEO do hotel mais prestigioso da cidade se jogou literalmente na frente do bilionário, caindo de joelhos no mármore gelado com um baque surdo que ecoou por todo o saguão. Por favor, eu imploro, não vá embora. Minha vida inteira está neste negócio. Meus filhos, minha esposa, por favor. A cena era devastadoramente patética. Um homem de 60 anos, vestindo um terno Armani de $5.000, rastejando no chão de seu próprio hotel diante de dezenas de testemunhas, lágrimas reais escorrendo pelo rosto vermelho de humilhação. Li Weijang parou, mais por pena humana do que por interesse nos negócios. Disse algumas palavras em mandarim que soaram como uma última oportunidade sendo oferecida a um homem no corredor da morte. O que ele disse? Marcos perguntou desesperado, ainda de joelhos, olhando para qualquer pessoa no saguão como um náufrago procurando um salva-vidas. Pelo amor de Deus, alguém sabe o que ele disse? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os hóspedes alemães tiraram fotos da cena com seus celulares. Um grupo de empresários americanos gravava vídeos que certamente viralizariam nas redes sociais em questão de horas. A humilhação de Marcos estava se tornando entretenimento global em tempo real. Uma mulher idosa que tomava chá na mesa do canto balançou a cabeça com pena. 2 jovens executivas sussurravam entre si, claramente chocadas com o que presenciavam. Que situação constrangedora, murmurou um homem de negócios para sua esposa.
Nunca vi algo assim em minha vida, ela respondeu, sem conseguir desviar o olhar. Rosa Silva não aguentava mais ver aquela situação. Cada segundo que passava era como uma tortura psicológica. Via um homem sendo destruído por orgulho e preconceito. O próprio orgulho e o preconceito que a mantinha invisível há 5 anos. Engoliu todo o medo acumulado em meia década de humilhações e deu 3 passos firmes à frente. Ele disse que vai dar mais 5 minutos para vocês encontrarem uma solução decente. Ela falou baixinho, mas com uma clareza que cortou o silêncio como uma espada. Todos no saguão se viraram para ela, como se um fantasma tivesse materializado do nada e começado a falar. Marcos levantou os olhos vermelhos do chão, sem acreditar no que ouvia. O que você disse? Ele perguntou, a voz engasgada. Ele disse que vai dar mais 5 minutos para vocês encontrarem uma solução. Rosa repetiu, a voz tremendo levemente, mas firme. Mas se vocês não conseguirem se comunicar adequadamente com ele, vai embora para sempre e nunca mais voltará ao Brasil. Como você sabe disso? Amanda perguntou boquiaberta, como se estivesse vendo água virar vinho. Antes que Rosa pudesse responder, Roberto, o segurança, a agarrou pelo braço com brutalidade. Sai daqui imediatamente, ele rosnou no ouvido dela. Você enlouqueceu, mentindo para o patrão. Você não deveria nem estar respirando o mesmo ar que esses hóspedes. Li Weizhang, que havia observado toda a interação, com os olhos de águia de quem construiu um império, percebendo detalhes que outros ignoravam, falou alguma coisa em mandarim diretamente para Rosa. Era um teste, uma pergunta simples, mas precisa. Você realmente entende nossa língua, jovem senhora? Rosa olhou diretamente nos olhos do homem mais poderoso que já havia conhecido em sua vida. Sim, senhor Li, ela respondeu em mandarim perfeito, com o sotaque refinado que havia aprendido na universidade. Eu falo mandarim fluentemente e seria uma honra ajudá-los a se sentirem bem-vindos em nosso país. O silêncio que se seguiu foi de uma magnitude cósmica. Li Weizhang sorriu pela primeira vez desde que chegara ao hotel. E naquele momento, Rosa Silva deixou de ser invisível para sempre. Li Weizhang caminhou lentamente em direção a Rosa, seus passos ecoando pelo mármore como batidas de um coração. O saguão inteiro estava suspenso no tempo, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa na realidade. Seus seguranças se posicionaram discretamente ao redor, mas Li Weizhang fez um gesto para que recuassem. Este era um momento que exigia intimidade e respeito. Como uma jovem brasileira aprendeu a falar mandarim com tanta fluência e elegância? Ele perguntou em chinês, sua voz carregada de curiosidade genuína e um respeito que raramente demonstrava para estranhos. Rosa respirou fundo, sentindo o peso de 50 pares de olhos sobre ela. Era o momento mais importante de sua vida, o momento que ela havia sonhado e temido em igual medida por 5 longos anos. Eu me formei em letras com especialização em mandarim na Universidade de São Paulo, Sr. Li. Ela respondeu em chinês perfeito, com uma pronunciação que impressionou até mesmo os seguranças nativos do bilionário. Sempre sonhei em construir pontes culturais entre o Brasil e a China através da língua, da literatura e da compreensão mútua entre nossos povos. Marcos estava boquiaberto, ainda de joelhos no chão frio, tentando processar o que acabara de presenciar. Sua faxineira, a mulher que ele via todos os dias passando pano, esvaziando lixeiras e limpando espelhos, estava conversando fluentemente com o homem mais rico da Ásia, como se fosse uma diplomata experiente. Impossível. Ele murmurou para si mesmo, balançando a cabeça. Isso não pode estar acontecendo. Ela é só uma... Li Weizhang continuou a conversa em mandarim, claramente fascinado pela fluência e sofisticação cultural que Rosa demonstrava.
Conte-me sobre seus estudos. Como descobriu seu interesse pela língua chinesa? Rosa se endireitou, sentindo pela primeira vez em 5 anos que alguém realmente queria ouvir sua história, sua verdadeira história. Quando era adolescente, li uma tradução brasileira de poemas de Li Bai. Fiquei fascinada pela beleza da linguagem, pela profundidade filosófica, pela forma como a cultura chinesa via o mundo. Decidi que queria entender essa cultura na língua original, não através de traduções. Li Bai. Li Weizhang repetiu, genuinamente impressionado. Poucos estrangeiros conhecem os grandes poetas clássicos. Qual seu poema favorito? Rosa fechou os olhos por um momento e, quando os abriu, recitou em mandarim clássico. Diante da minha cama, a luz da lua brilha, será geada no chão. Levanto os olhos para a lua brilhante, baixo-os pensando na terra natal. O silêncio que se seguiu foi reverencial. Li Weizhang havia crescido ouvindo esses versos de sua avó, e ouvir uma brasileira recitá-los com perfeita pronúncia e compreensão emocional o tocou profundamente. Incrível, ele murmurou. Você entende não apenas as palavras, mas a alma da nossa cultura. Amanda, que assistia a toda a conversa sem entender uma palavra, sussurrou para o gerente de eventos. Do que eles estão falando? Parece poético. Roberto, o segurança que havia maltratado Rosa minutos antes, estava com o rosto vermelho de raiva, constrangimento e algo que se parecia perigosamente com medo. Percebia que havia cometido um erro que poderia custar seu emprego. Li Weizhang continuou, agora, com um interesse que transcendia os negócios. E como uma pessoa com sua formação e paixão cultural acabou trabalhando como faxineira? A pergunta cortou Rosa como uma lâmina envenenada. Era a ferida que ela carregava há 5 anos. O fracasso que a acordava de madrugada em suor frio. A humilhação que a fazia questionar seu próprio valor. Quando me formei, tentei conseguir emprego em empresas de tradução, consulados, institutos culturais, escolas particulares, universidades. Ela explicou, a voz embargada, mas firme. Mandei currículos para mais de 200 empresas. Fiz testes, entrevistas, apresentações, mas todos me disseram a mesma coisa. Você é jovem demais, não tem experiência prática, precisa de contatos na área. E então minha filha nasceu. O pai dela desapareceu quando soube da gravidez. De repente, eu tinha contas para pagar, fralda para comprar, leite em pó para providenciar, consultas médicas para bancar. Rosa pausou, limpando uma lágrima que insistia em escapar. Peguei o primeiro emprego que apareceu. Disseram que era temporário, até eu me organizar. Isso foi há 5 anos. E durante esses 5 anos eu limpo este hotel todos os dias, sonhando com o momento em que poderia usar minha formação para algo maior. Assisto hóspedes estrangeiros chegarem, vejo problemas de comunicação acontecerem, ouço negócios sendo perdidos por mal-entendidos culturais. Sempre quis ajudar, mas Rosa gesticulou para o uniforme de faxineira que vestia. Para eles, eu sou invisível. Minha formação, meus sonhos, minha capacidade, nada disso importa. Só importa o que está escrito no meu crachá. Rosa, limpeza. Li Weizhang ouviu cada palavra com atenção absoluta. Na China, ele havia crescido em uma família de camponeses pobres. Sabia exatamente o que significava ter sonhos maiores que as circunstâncias permitiam. Quantos anos tem sua filha? Ele perguntou, o tom agora paternal. 8 anos, senhor. Ela se chama Sofia. É a razão pela qual eu acordo todos os dias. Amanda, que assistia à conversa sem entender uma palavra, sussurrou para o gerente. Do que eles estão falando? Parece sério. Roberto, o segurança que havia maltratado Rosa minutos antes, estava com o rosto vermelho de raiva e constrangimento.
Percebia que havia cometido um erro monumentalmente estúpido. Li Weijang se virou para Marcus, que ainda estava ajoelhado no chão, e falou em inglês pela primeira vez desde que chegara ao hotel. Senhor Whitfield, levante-se imediatamente. Marcus se levantou cambaleando, ajeitando o terno amarrotado e tentando recuperar alguma dignidade. Esta jovem senhora, Li Weijang continuou em inglês, sua voz ganhando uma autoridade que fez todos no saguão se calarem instantaneamente. Não apenas resolve nosso problema de comunicação, ela representa algo muito mais profundo e perturbador sobre a forma e como vocês conduzem seus negócios. Eu não entendo, Sr. Zhang. É claro que não entende. Li Weijang o interrompeu com frieza glacial. Deixe-me explicar de forma que até mesmo você possa compreender. O bilionário começou a caminhar em círculos ao redor de Marcus, como um predador cercando sua presa. Por 5 anos, vocês tiveram em suas mãos uma solução para problemas de comunicação intercultural. Por 5 anos, desperdiçaram um talento que poderia ter gerado milhões em novos negócios. Por 5 anos, trataram como lixo descartável uma pessoa que poderia ter sido a chave para abrir mercados internacionais. Marcus engoliu seco, começando a entender a magnitude de sua incompetência. Mas antes de continuarmos qualquer negócio, Li Weijang parou diante dele. Preciso entender uma coisa fundamental. Qualquer coisa, Sr. Zhang, qualquer coisa. Porque uma pessoa qualificada como Rosa trabalha em condições que claramente não fazem jus à sua formação, competência e potencial. A pergunta cortou o ar como uma espada. Marcus abriu e fechou a boca várias vezes como um peixe fora d'água. Bem, ela sempre foi uma funcionária competente. Nunca se queixou. Sempre cumpriu suas obrigações. Isso não responde minha pergunta. Li Weijang interrompeu, sua voz ganhando uma dureza que fez vários funcionários recuarem. Uma mulher formada em uma das melhores universidades do país, fluente em mandarim, com conhecimento cultural profundo, trabalha limpando banheiros e passando pano em mesas enquanto vocês contratam consultores externos por milhares de dólares para resolver problemas que ela poderia resolver gratuitamente. O silêncio que se seguiu foi mortal. Marcus podia ouvir seu próprio coração batendo. Li Weijang continuou, agora falando alto o suficiente para que todos no saguão ouvissem claramente. Na China, Sr. Whitfield, nós temos um ditado milenar. Ouro verdadeiro não teme o teste do fogo. Rosa é ouro verdadeiro que vocês enterraram na lama por 5 anos porque foram incompetentes demais para reconhecer seu valor. Rosa sentiu as pernas tremerem. Nunca na vida havia sido defendida daquela forma. Nunca alguém havia reconhecido seu valor publicamente. Nunca alguém havia lutado por ela com tanta veemência. Senhor Li, ela disse em mandarim, o senhor não precisa se incomodar tanto por minha causa. Preciso sim, ele interrompeu também em mandarim, mas falando alto o suficiente para que todos ouvissem a paixão em sua voz, mesmo sem entender as palavras. Injustiça social me deixa fisicamente doente, e o que presenciei aqui hoje é uma das maiores injustiças sociais que já vi em minha carreira. Marcus estava ficando desesperado. Podia sentir o negócio não apenas escapando, mas sendo usado contra ele como uma arma. Sr. Zhang, Rosa sempre foi uma funcionária valorizada aqui. Nunca houve qualquer tipo de discriminação. Mentira! A voz veio de trás, forte e clara como um grito de guerra. Todos se viraram como se tivessem ouvido um trovão em céu limpo. Era Dona Carmen, uma das camareiras mais antigas do hotel. Uma senhora de 55 anos que trabalhava ali há 15 anos e que todos respeitavam pela honestidade brutal e coração de ouro. Rosa sempre foi tratada que nem cachorro vira-lata neste lugar. Ela continuou, avançando em direção ao grupo com uma coragem que surpreendeu até mesmo ela mesma.
Quantas vezes você ignorou ela quando ela tentou ajudar com hóspedes estrangeiros, seu Marcos? Quantas vezes você fez ela se sentir burra e inútil? A coragem de Dona Carmen foi contagiosa. Outros funcionários começaram a se aproximar, formando um semicírculo ao redor do grupo. O porteiro João, 2 garçons, uma recepcionista do turno da noite, a supervisora da cozinha, todos tinham histórias guardadas há anos. Ela sempre soube mais que qualquer um de nós sobre culturas diferentes, disse João, o porteiro de 45 anos que trabalhava ali há uma década. Mas era tratada como se fosse analfabeta, como se não tivesse cérebro. Uma vez ela tentou ajudar um casal japonês que estava perdido no hotel. Acrescentou Maria, camareira do 2º andar, sua voz tremendo de emoção contida. Você mandou ela se afastar porque não era trabalho de faxineira conversar com hóspedes, lembra? O casal saiu confuso e irritado. E aquela vez com os empresários coreanos, continuou Carlos, um dos garçons. Rosa sabia exatamente o que eles estavam procurando, mas você disse que ela estava se metendo onde não devia. Marcos estava sendo atacado de todas as direções. Sua própria equipe, pessoas que ele pensava que controlava através do medo e da hierarquia, estava se rebelando contra ele na frente do hóspede mais importante de sua carreira. E o pior, Dona Carmen continuou, sua voz ganhando força, é que você sempre soube que ela era inteligente. Sempre soube que ela entendia coisas que a gente não entendia. Mas você gostava de manter ela no lugar dela, né? Porque se ela crescesse, você ia ter que admitir que estava errado há anos. Li Weijang observava tudo, com interesse crescente e uma satisfação crescente. Estava vendo algo raro e poderoso. Pessoas comuns encontrando coragem para falar verdades que haviam sido sufocadas por anos. Chega, todos vocês, voltem para seus postos agora mesmo! Marcos gritou, tentando desesperadamente retomar o controle da situação que havia escapado completamente de suas mãos. Mas ninguém se moveu. Pela primeira vez em décadas, os funcionários do Grand Palace haviam encontrado sua voz coletiva. Não, disse Dona Carmen simplesmente. Não vamos ficar quietos enquanto você tenta enganar esse homem. Rosa merece que a verdade seja contada. Roberto, o segurança que havia humilhado Rosa, tentou se aproximar para intimidar os funcionários, mas Li Weijang fez um gesto quase imperceptível e um de seus próprios seguranças se posicionou entre Roberto e o grupo. A mensagem era clara. Os funcionários estavam sob a proteção do bilionário agora. Continue, Li Weijang disse para Dona Carmen em inglês. Quero ouvir tudo. Chega! Marcos gritou novamente, o rosto vermelho de raiva e humilhação. Todos vocês, voltem para seus postos imediatamente. Vocês estão demitidos, todos demitidos. Mas ninguém se moveu. Li Weijang levantou a mão direita em um gesto simples, mas que trouxe silêncio instantâneo para todo o saguão. Era o tipo de autoridade que vinha não apenas do dinheiro, mas de décadas construindo respeito através de ações. Senhor Whitfield, ele disse com uma calma mortal, o senhor não demite ninguém aqui, não hoje, mas eu sou o dono deste hotel. E eu sou o homem que pode comprá-lo antes do pôr do sol. Li Weijang respondeu com frieza cirúrgica. Rosa, você pode me mostrar a suíte presidencial? E pode me explicar todos os serviços do hotel em mandarim e português? Claro, senhor Li, Rosa respondeu, sua voz ganhando uma confiança que ela não sentia há anos. Espera aí! Marcos se intrometeu, correndo para se posicionar entre eles. Eu que deveria mostrar as instalações. Eu sou o proprietário. Senhor Whitfield, Li Weijang o olhou com uma expressão que poderia congelar o inferno. O senhor acabou de demonstrar total incompetência em comunicação intercultural, gestão de pessoas e inteligência emocional. Por que eu confiaria em sua capacidade de me mostrar qualquer coisa? A pergunta foi como um tapa na cara de Marcos diante de 50 testemunhas.
Rosa caminhou em direção aos elevadores com uma dignidade que ela havia esquecido possuir, seguida por Li Wei-jang e sua comitiva. Pela primeira vez em 5 anos, ela não estava carregando produtos de limpeza, baldes ou vassouras. Estava caminhando ereta, com propósito, como a profissional qualificada que sempre foi. Os funcionários aplaudiram discretamente enquanto ela passava. Dona Carmen limpou uma lágrima do rosto. João, o porteiro, sorriu com orgulho genuíno. No elevador, Li Wei-jang continuou conversando com ela em mandarim, sua curiosidade sobre Rosa crescendo a cada resposta. "Conte-me sobre sua filha, Rosa", ele disse, genuinamente interessado. "Como ela está lidando com sua situação?" "Sofia é a criança mais brilhante que conheço", Rosa respondeu, um sorriso iluminando seu rosto pela primeira vez no dia. "Ela não sabe exatamente o que eu faço aqui. Digo que trabalho em um hotel importante, mas ela quer ser diplomata quando crescer. Sempre digo para ela estudar muito, porque educação é a única coisa que ninguém pode tirar de nós." "Ela sabe mandarim?" "Estou ensinando. Já consegue se apresentar, fazer perguntas básicas e adora quando conto histórias sobre a cultura chinesa. Meu sonho é que um dia ela possa estudar na China, conhecer o mundo de uma forma que eu nunca pude." "Inteligente. Sua mãe é muito sábia", Li Wei-jang disse, mas Rosa podia perceber que havia algo mais profundo em suas palavras. Quando chegaram à suíte presidencial no último andar, Rosa começou uma apresentação que deixou Li Wei-jang genuinamente impressionado. Ela conhecia cada detalhe do hotel, desde o tipo específico de mármore, Carrara usado na decoração, até os protocolos de segurança para dignitários internacionais, passando pelos sistemas de telecomunicações e até mesmo a história arquitetônica do edifício. "O hotel tem acordos estabelecidos com 3 consulados e 2 embaixadas", ela explicou em mandarim, transitando naturalmente entre detalhes técnicos e nuances culturais. "Possui certificação internacional para receber chefes de Estado e suas comitivas. Temos uma cozinha especial equipada para preparar alimentos seguindo restrições religiosas e culturais específicas, halal, kosher, vegetariana e também adaptada para preferências asiáticas." "Como você sabe de todos esses detalhes?" Li Wei-jang perguntou, genuinamente impressionado. 5 anos observando, aprendendo, prestando atenção em cada conversa, cada procedimento, cada protocolo. "Quando você é invisível, Sr. Li, você vê e ouve tudo. As pessoas falam como se você não existisse." Li Wei-jang parou de andar e a olhou diretamente nos olhos. "Rosa, você nunca foi invisível. Eles é que eram cegos." Conversas que as pessoas achavam que eu não entendia. "Quando você é invisível, você vê e ouve tudo." Li Wei-jang riu, um som genuíno que seus seguranças raramente ouviam. "Rosa, posso fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Se eu oferecesse para você um emprego em uma de minhas empresas, na China, você aceitaria?" Rosa ficou em choque. Era como se alguém tivesse lhe oferecido a lua de presente. Eu tenho uma filha. Não posso simplesmente... E se eu oferecesse uma posição aqui no Brasil, gerenciando relações comerciais entre meus hotéis na China e possíveis parcerias brasileiras?" O coração de Rosa parou. "O senhor está falando sério?" "Rosa, eu construí um império de 47 bilhões de dólares porque sei reconhecer talento quando vejo. Em 30 minutos de conversa, você demonstrou mais competência cultural e linguística do que consultores pelos quais pago milhões." Nesse momento, Marcos apareceu na porta da suíte, ofegante de ter subido as escadas correndo. "Senhor Zhang, precisamos conversar sobre o contrato da conferência." Li Wei-jang o olhou com uma expressão que poderia congelar o inferno. "Senhor Whitfield, sente-se. Precisamos ter uma conversa muito séria." Marcos sentou-se na poltrona de couro, as mãos suando.
Durante minha carreira, Li Weijang começou. Conheci muitos homens de negócios. Os bem-sucedidos têm uma coisa em comum. Eles reconhecem e cultivam talentos, independentemente de onde os encontram. Eu sempre... Silêncio! A voz de Li Weijang cortou o ar como um raio. Os fracassados desperdiçam talentos por preconceito, arrogância e miopia empresarial. Marcos engoliu seco. Rosa vai traduzir exatamente o que vou dizer agora, porque quero ter certeza de que você entende cada palavra. Li Weijang falou em mandarim, e Rosa traduziu simultaneamente. Senhor Marcos, o senhor administra um hotel, não um reino medieval. Seus funcionários não são servos, são seres humanos com talentos, sonhos e dignidade. Marcos estava ficando pálido. Li Weijang continuou. O fato de você ter uma funcionária qualificada trabalhando em uma posição muito abaixo de suas competências por 5 anos demonstra uma incompetência gerencial que me deixa nauseado. Rosa, Li Weijang se virou para ela falando em inglês. Você está demitida. O mundo de Rosa desabou. Mas, senhor, você está demitida de seu cargo de faxineira, ele sorriu, porque acabou de ser promovida. Você está demitida de seu cargo de faxineira. Li Weijang sorriu, seus olhos brilhando com uma mistura de justiça e satisfação, porque acabou de ser promovida a diretora de Relações Internacionais da minha nova aquisição. Rosa ficou sem ar. As palavras ecoaram em sua mente como um sonho impossível se tornando realidade. Nova aquisição? Marcos gaguejou, o rosto ficando da cor de papel. Sim, senhor Whitfield. Estou comprando este hotel. Li Weijang anunciou com a tranquilidade de quem compra um café da manhã. A oferta é de 200 milhões de dólares, 50 milhões acima do valor de mercado. Considere uma compensação pela incompetência administrativa que presenciei. Marcos sentiu o mundo girar ao seu redor. Em questão de minutos, havia passado de dono a empregado. Mas isso é impossível. Eu não quero vender. Oh, mas você vai vender. Li Weijang respondeu com frieza cirúrgica. Porque eu já fiz algumas ligações enquanto Rosa me mostrava as instalações. Descobri coisas muito interessantes sobre as finanças do Grand Palace. O sangue de Marcos congelou nas veias. 3 empréstimos bancários em atraso, 2 processos trabalhistas engavetados e uma dívida de 15 milhões com fornecedores. Posso quitar tudo isso hoje e ainda sobrar dinheiro para você começar uma nova vida. Ou posso deixar você afundar sozinho. Li Weijang se levantou, dominando a sala com sua presença. Rosa ficará responsável por toda a transição. Ela conhece este hotel melhor que qualquer pessoa aqui. 5 anos observando cada detalhe que você ignorava. Rosa ainda não conseguia processar completamente o que estava acontecendo. Algumas horas antes, estava limpando banheiros. Agora estava sendo oferecida a chance dos seus sonhos. Senhor Li, ela disse em mandarim, eu não sei se estou preparada para tanta responsabilidade. Rosa, ele interrompeu gentilmente. Preparação é algo que se conquista fazendo. Você teve 5 anos de preparação não oficial. Agora terá a oportunidade oficial. Marcos se levantou abruptamente, o desespero tomando conta dele. Isso é loucura. Ela é uma faxineira, não pode dirigir um hotel. E você é um administrador incompetente que quase perdeu 50 milhões de dólares por não conseguir falar com um hóspede. Li Weijang retrucou sem piedade. Entre os dois, prefiro apostar na faxineira. Nesse momento, a porta se abriu e Amanda entrou correndo, seguida por vários funcionários. Senhor Whitfield, ela gritou. Há jornalistas lá embaixo. Alguém vazou os vídeos da situação e eles querem entrevistas. Marcos empalideceu ainda mais. A humilhação não estava apenas limitada ao hotel, estava se espalhando pelo mundo. Li Weijang sorriu. Perfeito. Rosa, vamos descer. Você dará sua primeira entrevista coletiva como nova diretora. Eu não sei se consigo, Rosa.
Li Wei-jung colocou a mão no ombro dela de forma paternal. Há 5 anos você enfrenta desafios todos os dias. Sustenta uma filha sozinha, trabalha em condições difíceis, mantém sua dignidade apesar da falta de reconhecimento. Acredite em mim, você consegue enfrentar alguns jornalistas. Desceram todos juntos para o saguão, que agora estava lotado de repórteres, câmeras e curiosos. A história havia viralizado nas redes sociais. CEO humilhado por não conseguir se comunicar com bilionário. Faxineira salva o dia. Os flashes dispararam quando Li Wei-jung e Rosa apareceram. Senhor Li Wei-jung, gritou uma repórter da CNN. É verdade que o senhor comprou o hotel por causa de como a funcionária foi tratada? Li Wei-jung se aproximou dos microfones. Não comprei apenas por isso. Comprei porque reconheço oportunidades excepcionais quando as vejo. Rosa Silva representa o que há de melhor no talento brasileiro. Competência, dedicação e resiliência. E o que acontece? Agora com o Sr. Marcus Whitfield. Li Wei-jung olhou para Marcus, que tentava se esconder atrás dos funcionários. Sr. Whitfield receberá uma oferta de emprego. Ele anunciou, causando murmúrios de surpresa. Como supervisor de limpeza. Acredito que seja importante ele entender o trabalho desde a base. A ironia era devastadora e perfeita. Marcus ficou vermelho de raiva e humilhação. Eu jamais aceitarei trabalhar como faxineiro. Então ficará desempregado. Li Wei-jung respondeu com indiferença total. A escolha é sua. Uma repórter se aproximou de Rosa. Senhorita Silva, como se sente sendo promovida de faxineira a diretora em um dia? Rosa respirou fundo, encontrando uma coragem que não sabia possuir. Me sinto como se a justiça finalmente tivesse chegado. Não, apenas para mim, mas para todos os trabalhadores que são subestimados por causa de suas posições. Talento não tem classe social. Os aplausos ecoaram pelo saguão. E qual será seu primeiro ato como diretora? Rosa olhou para os funcionários que a apoiaram. Dona Carmen, João, Maria, todos que tiveram coragem de falar a verdade. Meu primeiro ato será implementar um programa de desenvolvimento profissional para todos os funcionários. Ninguém mais será invisível aqui. Todos terão oportunidades de crescer baseadas no mérito, não no preconceito. Li Wei-jung sorriu com orgulho. Havia escolhido a pessoa certa. Rosa Silva ajustou o blazer azul marinho, o primeiro terno profissional que possuía na vida, e olhou pela janela de seu novo escritório no último andar do Grand Palace, agora rebatizado como Palace International, Ponte Brasil, China. A vista era deslumbrante, mas o que mais a emocionava era ver Sofia, sua filha de 8 anos, correndo pelo jardim do hotel depois da escola, brincando com os filhos de outros funcionários no programa de creche que Rosa havia implementado. Mamãe! Sofia gritou, acenando da janela. Posso jantar com você no restaurante hoje? Claro, meu amor! Rosa respondeu, ainda se acostumando com o fato de que agora podia comer no restaurante 5 estrelas, onde antes mal podia entrar. Uma batida na porta interrompeu o momento. Entre, Rosa chamou. Para sua surpresa, era Marcus Whitfield, vestindo o uniforme azul dos funcionários de limpeza. Rosa, diretora Silva, ele corrigiu, claramente constrangido. Vim entregar o relatório semanal da equipe de limpeza. A ironia da situação não passou despercebida por nenhum dos dois. O homem que antes a mandava limpar banheiros agora prestava contas a ela sobre a limpeza do hotel. Como você está se adaptando, Marcus? Rosa perguntou sem malícia na voz. Marcus suspirou profundamente. No começo foi humilhante, mas aprendi coisas que nunca imaginei. Como é difícil manter este lugar limpo, quanta dedicação exige, quantos funcionários trabalham duro, por salários baixos. Ele fez uma pausa olhando pela janela. Eu te devo um pedido de desculpas, Rosa. 5 anos de desculpas. Você não me deve nada, Marcus. O importante é que aprendemos. Os dois. Marcus acenou e saiu.
fechando a porta suavemente. Rosa voltou para sua mesa, onde havia dezenas de e-mails de empresários chineses interessados em parcerias brasileiras. Sua fluência em mandarim e conhecimento cultural haviam se tornado pontes valiosas entre dois continentes. O telefone tocou. Diretora Silva, o Sr. Li Weizhang está na linha, anunciou sua nova secretária. Li Wei, Rosa atendeu em mandarim. Como estão as coisas em Xangai? Excelentes, Rosa. E aí no Brasil? Acabamos de fechar parceria com 3 empresas brasileiras para exportação. O volume de negócios aumentou 300% desde que assumimos. Sabia que você era a pessoa certa. A propósito, tenho uma surpresa. Que tipo de surpresa? Estou enviando uma equipe de educadores chineses para dar aulas de mandarim gratuitamente para os funcionários do hotel. E tem mais, estou criando um programa de intercâmbio. Funcionários brasileiros vão para a China aprender e chineses vêm para o Brasil. Rosa sentiu os olhos marejarem. Li Weizhang continuava investindo nas pessoas, não apenas nos negócios. Li, você mudou minha vida, mudou a vida de tantas pessoas aqui. Rosa, você que mudou a minha perspectiva, me lembrou por que comecei nos negócios, para criar oportunidades, não apenas lucros. Após desligar, Rosa abriu a gaveta da mesa e pegou uma foto. Ela e Sofia no dia da formatura em letras, 5 anos antes. Na época, Rosa estava grávida e preocupada com o futuro. Jamais imaginou que um dia usaria seu diploma desta forma. Uma nova batida na porta. Entre! Era Dona Carmen, agora promovida a supervisora de recursos humanos. Rosa, chegaram mais currículos. 50 pessoas se candidataram para as vagas de trainee. Excelente! Lembra da nossa regra? Claro. Analisamos todos com base na competência, não na aparência ou classe social. Perfeito! Dona Carmen saiu e Rosa voltou para a janela. Lá embaixo, podia ver João, o ex-porteiro, agora gerente de recepção, treinando novos funcionários. Maria, a ex-camareira, coordenava a equipe de hospitalidade internacional. Cada pessoa que havia sido invisível agora brilhava em suas novas posições. O celular vibrou. Era uma mensagem de Sofia. Mamãe, a professora disse que quando eu crescer posso ser embaixadora na China. Você pode me ensinar mais mandarim? Rosa sorriu, digitando a resposta. Claro, meu amor. Podemos conquistar o mundo juntas. Naquele momento, Rosa percebeu que sua história havia se tornado muito maior que sua própria vida. Estava inspirando milhares de pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Os vídeos de sua transformação haviam viralizado globalmente e ela recebia mensagens diárias de trabalhadores que encontraram coragem para perseguir seus sonhos. A última mensagem do dia veio de Li Weizhang. Rosa, acabei de receber uma proposta. O governo brasileiro quer criar um programa nacional de capacitação profissional baseado no que desenvolvemos no hotel. Eles querem você como coordenadora nacional. Interessada? Rosa olhou para Sofia no jardim, para a equipe trabalhando harmoniosamente lá embaixo, para a cidade se estendendo além das janelas. Digitou a resposta sem hesitar. Quando começamos? Porque Rosa Silva havia aprendido a lição mais importante de todas. Talentos não têm classe social, sonhos não têm prazo de validade, e justiça, quando finalmente chega, tem o poder de transformar não apenas uma vida, mas o mundo inteiro. E esta era apenas a primeira página de uma história muito maior que estava começando a ser escrita. Em um mundo que julga pelas aparências, Rosa Silva provou que o verdadeiro valor de uma pessoa está em sua competência, dedicação e caráter. Sua história nos lembra que todos merecem oportunidades baseadas no mérito e que, às vezes, a solução para nossos problemas está bem diante de nossos olhos. Precisamos apenas ter a humildade de enxergar. Se essa história tocou você, conta. Aqui nos comentários o que mais te emocionou. Deixe o seu like, porque isso ajuda muito a levar mais histórias como essa para outras pessoas.
E se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você não perde nenhuma das próximas histórias.